Carta de Paulo aos Filipenses 1, versículo 3, nos diz o seguinte: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Irmãos, nós vamos nesta noite trazer uma mensagem acerca da oração de Paulo pelos filipenses. Nós podemos ver aqui que após a saudação do versículo 1 e o versículo 2, Paulo faz aqui uma oração de gratidão a Deus pela igreja de Filipos. E como nós sabemos, essa é chamada uma das cartas das prisões, e Paulo está impedido de visitar esta igreja como as demais igrejas. Mas Paulo, não só pela igreja de Filipos, ele também ora por todas as demais igrejas. Paulo também estava preso e ele não poderia falar agora a todos os homens, pois ele estava preso. Mas Paulo podia falar livremente com Deus em favor de todos os homens e de todas as igrejas. Paulo aqui mostra que em toda a sua carta, que ele agora é um prisioneiro de Cristo. Ele não é prisioneiro de César, ele é um prisioneiro de Cristo, pois Paulo, ao afirmar isto, ele está mostrando que agora a sua vida é dirigida por Deus e não por César. As circunstâncias podiam estar fora do controle do apóstolo Paulo, mas jamais fora do controle de Deus. Os homens colocaram algemas em Paulo, mas jamais podia aprisionar a palavra de Deus que estava plantada no coração do apóstolo Paulo. Paulo está preso, mas a palavra da vida está livre, impregnada na sua alma. E agora ele ora a Deus, colocando em prática a palavra de Deus, né, em favor dos filipenses. Paulo também tinha suas limitações geográficas. Ele estava impedido também de ter comunhão com os irmãos pessoalmente. Mas Paulo, em sua oração, ele mostra que mesmo distante havia comunhão com os crentes da igreja de Filipos, mostrando assim o apóstolo Paulo que a oração, amados, desconhece todo e qualquer limite geográfico. Por isso que alguém já disse que um crente de joelhos pode influenciar o mundo inteiro, pois Deus, em sua soberania, Ele
estabeleceu a oração para agir na história em resposta às orações do seu povo. Paulo está impedido de viajar até Filipos, mas Paulo tinha uma certeza que as suas orações subiam aos céus em favor dos filipenses. E Paulo aqui, pela oração, certamente influencia e abençoa aqueles crentes ali da igreja de Filipos. E podemos ver, amados irmãos, nestes versículos aqui, do versículo 3 ao versículo 11, estes versos de ações de graças revelam a intensidade das emoções e sentimento que Paulo tinha pelos filipenses. Podemos ver uma relação bonita de se observar e que deve ser praticada por todos os líderes e por todos os liderados nos dias atuais, pois nós, ao examinarmos essa relação de Paulo com os crentes de Filipos, nós podemos notar o quanto Paulo os amava, o quanto Paulo se preocupava com eles. Então, meus amados irmãos, nesta oração aqui que Paulo faz pelos filipenses, nós podemos extrair para as nossas vidas algumas lições preciosas e aplicarmos no nosso dia a dia. Como falei, a nossa mensagem de hoje tem como título o seguinte: a oração de Paulo pelos filipenses. Esta é a segunda mensagem na carta de Paulo aos Filipenses que nós vamos desenvolver com a graça de Deus nesta noite. E o que nós podemos extrair primeiramente para as nossas vidas e aplicarmos para as nossas vidas como igreja, essa oração feita pelo apóstolo Paulo em favor dos filipenses. Em primeiro lugar, está aí no versículo número 3. Veja o que é que Paulo diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Paulo dava graças a Deus por tudo quanto ele recordava dos filipenses. Paulo aqui, ele faz uma oração cheia de recordação e cheia de gratidão a Deus por tudo quanto ele recordava ali dos crentes da igreja de Filipos. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, há recordações, muitas vezes, vamos ser sinceros, que ferem os nossos corações, ou não há? Há recordações, muitas vezes, que abatem o nosso espírito. Há recordações, muitas vezes também, que provocam dor lá no fundo da nossa alma. Paulo, ele volta ao passado, se lembra da igreja de Filipos, e a sua alma é inundada diante de Deus de grande gratidão a Deus pelos filipenses. E olha, amados irmãos, certamente Paulo recordava que na cidade de Filipos ele foi preso. Se você pegar, como nós vimos na última mensagem, lá no capítulo 16 do livro de Atos, houve a conversão de Lídia, houve a conversão de uma escrava grega e houve também a conversão do carcereiro quando Paulo estava preso. Certamente Paulo se lembrava que ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi fustigado com varas, foi jogado numa prisão, foi colocado num tronco, foi humilhado diante de todo o povo. Mas tudo isso, Paulo, dou graça ao meu Deus
por tudo que recordo de vós. Pois lá na igreja, lá na cidade de Filipos, ele foi preso, açoitado, humilhado. Mas nessa mesma cidade, Paulo também, com certeza, ele se recordava que o quê? Ele plantou uma igreja que para Paulo foi a coroa da sua alegria. Veja o que é que Paulo vai dizer lá no capítulo 4 dessa mesma carta. Abram aí, Filipenses capítulo 4. Versículo 1. Olha o que é que Paulo diz: portanto, meus irmãos, se referindo aos filipenses, amados e muito saudosos, minha alegria e o quê? Coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Então, todas as recordações que Paulo vinha, sejam daquelas de sofrimento, seja daquelas de alegria, mas Paulo certamente, ele se lembrava que na igreja, ou melhor, na cidade de Filipos, ele fundou ali uma igreja que, como nós vimos aqui no capítulo 4, versículo 1, foi a coroa da alegria do apóstolo Paulo. Nessa cidade, Paulo organizou uma igreja que se tornou para o apóstolo Paulo a maior parceira no seu ministério. A igreja de Filipos sustentou Paulo em Tessalônica, sustentou Paulo em Coríntios e sustentou Paulo quando estava preso em Roma. Nunca deixaram de dar assistência ao apóstolo Paulo. Veja o que é que diz aí, capítulo 4 dessa própria carta aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 15 e o versículo 16. Paulo vai mostrar aqui que em Tessalônica os filipenses mandaram assistência para ele financeira. Veja o que é que diz, versículo 15 e o versículo 16. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então, a igreja de Filipos foi, como eu falei aqui, ela se tornou a maior parceira para o ministério do apóstolo Paulo. Mas também, se você olhar lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 9, Paulo vai dizer que quando estava em Corinto, ele recebeu uma oferta da Macedônia, que foi também dos filipenses. E aqui também no capítulo 4, quando ele já está em Roma também, o versículo 18, veja o que é que Paulo diz aí, no próprio capítulo 4 de Filipenses, versículo 18. Veja só: recebei tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, Paulo se recordava também, veja só, que nessa cidade, quando ele chegou, ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi maltratado, ele foi humilhado. Mas Paulo também se lembrava que na cidade de Filipos, ele fundou esta igreja, e esta igreja se tornou a sua maior parceira no seu ministério, naquilo, tanto no dar como no receber. Recebeu em Tessalônica, recebeu em Corinto. Os coríntios duvidavam da veracidade do apostolado do apóstolo Paulo, achava que Paulo era um falso obreiro, e Paulo recusa até de receber alguma coisa da igreja de Corinto, mas a igreja de Filipos enviou ajudas para Paulo quando ele estava lá em Corinto.
E aqui, quando ele está preso, por intermédio de Epafrodito, a igreja novamente repassa para as mãos de Paulo, mesmo ele já em Roma, quando estava preso, e recebe ajuda dos filipenses. Por isso que aqui no versículo 3, que nós lemos, do capítulo 1, ele diz: eu dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Vocês são a minha coroa. Foi com sofrimento no início, fundamos uma igreja pela graça de Deus. Vocês se tornaram meu parceiro, tanto no dar como receber, em todo o meu ministério. Mas também, eu me lembro também de vocês, sabe quando? Quando Deus abriu o coração de Lídia para que ela compreendesse, né, o Evangelho, como nós vimos lá no capítulo 16 de Atos. Certamente, Paulo se lembrava também, como Deus abriu o coração de Lídia para ela crer, e como depois ela abriu o seu lar para acolher os obreiros de Deus. Se você ler isso lá no capítulo 16, você vai ver. Deus só não abriu o coração de Lídia, mas ela abriu a sua casa para acolher não só Paulo, mas como todos os obreiros da sua época. Se você ler, está lá no capítulo 16, no livro do Atos dos Apóstolos. Certamente também Paulo lembrou, quando estava preso, a forma como Deus abriu as portas das prisões, lá em Filipos, não é? E como também abriu o coração do carcereiro lá, para convertê-lo, e também para depois as portas da sua casa também serem abertas para todos os obreiros que pregavam o santo evangelho. Se você ver também, está lá no capítulo 16 de Atos. Então, amados, estas recordações na vida do apóstolo Paulo produziam glória para Deus. Dou graças ao meu Deus por tudo quanto recordo de vós. Ou seja, em Filipos, Paulo viu a mão poderosa de Deus trabalhando na igreja e por intermédio da igreja no reino de Deus. Por isso ele diz: eu dou graças ao meu Deus por todos vocês. Irmãos, Paulo, toda vez que lembrava daquela igreja, toda vez que alguém mencionava aquela igreja de Filipos, ele era tomado de ações de graças. Seu coração era aquecido com um sentimento de gratidão a Deus, porque, como eu falei, ele viu o agir da poderosa mão de Deus naquela igreja, e por intermédio dela o nome de Deus ser glorificado. Irmãos, fica aqui uma lição para as nossas vidas: que possamos ouvir e praticar aquilo que temos aprendido dos santos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, como Paulo aqui nos ensina. Sejamos sinceros, amados irmãos, temos exercitado essa prática de romper ações de graças a Deus por nossos irmãos na fé, seja quais forem elas, as lembranças que venham à nossa mente. Nós temos agradecido a Deus por tudo quanto passamos até o presente momento. Certamente, amados irmãos, como eu falei, há recordações que muitas vezes ferem os nossos corações, abatem o nosso espírito, provocam grande dor na nossa alma, mas muitas vezes Deus permitiu isso na minha vida e na sua, sabe para quê? Para amadurecermos espiritualmente, para crescermos na fé e saber que
o agir da mão de Deus estava entre nós. E aqui estamos, hoje, agradecidos a Deus. Temos que executar esse hábito de glorificar a Deus por aqueles que Ele mesmo colocou em nossos caminhos, a fim de nos ajudar a dar continuidade à igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, nós podemos ver aqui em primeiro lugar e aplicarmos essa primeira lição para as nossas vidas. Podemos ver aqui, nessa oração de Paulo, em favor dos filipenses, uma recordação cheia de gratidão a Deus pelos crentes de Filipos. E assim devemos nós proceder da mesma forma. Sermos gratos a Deus por todos os irmãos na fé que Deus proporcionou até o presente momento em nossas vidas. Temos feito isso? Devemos aprender e sermos gratos a Deus, porque quando nós fazemos isso, nós estamos glorificando o nome de Deus, vendo a soberania de Deus em nossas vidas, em nossas famílias, no caminhar da igreja. Na obra de Deus, amados, não existe coincidências, não existe acasos, existe providência de Deus. Se Deus permite certas circunstâncias, seja elas quais forem, é porque Deus sabe todas as coisas. Mas também, em segundo lugar, nós podemos ver aqui no versículo 4 de Filipenses 1, uma segunda lição para as nossas vidas, que diz assim: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Podemos ver aqui também uma intercessão pelos filipenses, não com tristeza, não com gemido, mas cheia de alegria, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Podemos ver aqui uma intercessão cheia de alegria, não com tristeza, não com pesar, mas cheia de alegria. Por isso que esta carta aqui é chamada a carta da alegria. E como é que acontece? Como é que flui a verdadeira alegria em nossas vidas? A alegria, amados, reflete num correto relacionamento com Deus. Paulo tinha alegria, sabe por quê? Ele tinha um correto relacionamento com Deus. Por isso, amados, pode acontecer o que estiver acontecendo ao nosso redor, quando eu e você estivermos num correto relacionamento com Deus, a alegria vai transbordar de dentro para fora. Não são as coisas exteriores que vai nos proporcionar alegria, mas a alegria vai brotar, sabe quando? Lá de dentro da nossa alma. Eu tenho convicção que eu estou num correto relacionamento com Deus. Eu tenho alegria, eu posso dizer que eu estou servindo a Deus, eu estou em comunhão com Deus, eu vivo para a glória de Deus. O viver é Cristo e o morrer agora é lucro. Isso é que é alegria. E isto Paulo tinha, e ele evidencia aqui nesta carta aos Filipenses. Podemos sentir alegria nas provas ou nas provações, pois quando nós temos essa alegria, nós sabemos que Deus está no controle de toda a situação. Por isso que esta carta aqui, ela sempre vai usar essas duas expressões:
eu me regozijo. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo sempre vai usar, são palavras sinônimas. Eu me regozijo, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos junto comigo. Porque Paulo, ele tinha um correto relacionamento com Deus. E ele escreve esta carta aqui para os filipenses, para estimular, para alegrar os filipenses que estavam sofrendo perseguições naquela época. Mas Paulo, além de ser uma intercessão alegre, era uma intercessão contínua, né? Fazendo sempre com alegria. Paulo não orava apenas uma vez ou duas esporadicamente, mas Paulo, ele vivia intensamente, orando, suplicando por todas as igrejas. Paulo estava preso, mas ele não estava focado em si ou nas suas necessidades, mas na vida e nas necessidades das outras pessoas. Ele poderia ficar lá na prisão, né? Ninguém olha para mim, orem por mim, né? Mas Paulo dá o exemplo, é o contrário. O mais necessitado naquele momento talvez fosse ele. Mas ele disse: eu sei que vocês têm necessidade, e eu oro por vocês, pelas necessidades de vocês, para que Deus supra todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Paulo orava continuamente por aqueles irmãos. Por isso que ele, escrevendo aos Tessalonicenses, ele manda que nós devemos orar, orai sem cessar. Não parem, todo o tempo. Tenham o coração sempre voltado para Deus. Orem sempre para a igreja, sem cessar. Não esqueçam de nenhum dos vossos irmãos. Paulo orava continuamente. E além de uma intercessão alegre, contínua, era uma oração também humilde, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações. Ele pedia a Deus, ele colocava as causas do povo na presença de Deus. Paulo apresentava as necessidades do povo, das igrejas, diante do trono da graça. Humildemente, ele chegava como um suplicante diante de Deus e roga, intercede sem cessar pela igreja de Filipos. Irmãos, aqui nós podemos ver, amados, quanto mais uma vida, não é? Um relacionamento correto com Deus, quanto mais uma vida de comunhão com Deus, mais intimidade com Deus, mais humildade Deus coloca em nossos corações. Nenhum homem pode conhecer verdadeiramente a Deus, ter comunhão perfeita, andar corretamente e ainda permanecer altivo e soberbo. Quem está soberbo, quem é altivo, quem é arrogante, é porque não tem um verdadeiro relacionamento com Deus. Porque quem tem um verdadeiro relacionamento com Deus, ele é uma pessoa humilde diante de Deus e diante dos homens, porque cada vez mais que ele ou ela se aproxima de Deus, mais Deus mostra quem ela é e ela vê a sua insignificância. É de se estranhar, amados. Nós podemos ver tantos cristãos soberbos, altivos. Aí eu pergunto: será que existe um verdadeiro relacionamento com Deus?
Quanto mais intimidade com Deus, mais humilde nós seremos. Porque quando temos intimidade, um relacionamento perfeito com Deus, mas a glória de Deus reflete e nós vemos quem é o Senhor e vemos como nós somos tão insignificantes, tão pecadores, tão miseráveis, tão desobedientes diante de Deus. E batemos no peito como aquele pecador lá, aquele publicano, e diz: Senhor, sei propício de mim, pecador. Irmãos, fica aqui uma pergunta para nós. Temos sido motivo de alegria para alguém? Existem pessoas que, quando lembram de nós, quando escutam o nosso nome, são tomadas de gratidão que o impelem a louvar e agradecer a Deus pelas nossas vidas? Fica esta pergunta. Vou repetir. Temos sido motivo de alegria para alguém? Quando as pessoas se lembram de nós, quando escutam o nosso nome, essas pessoas são tomadas de gratidão, que fazem com que elas louvem a Deus e agradeçam a Deus pelas nossas vidas. Temos sido motivo de gratidão para os nossos líderes, para os nossos irmãos. Isso é algo que temos que buscar constantemente. Que através de nossas vidas, pessoas sejam levadas a exaltar e a glorificar o Senhor. Às vezes, amados irmãos, você vê uma oração dessa, eu fiquei a pensar: meu Deus, como é que estamos distantes de Deus, daquilo que Deus requer de nós? Quanto precisamos melhorar? Uma intercessão alegre, uma intercessão contínua, uma intercessão do apóstolo Paulo humilde. Podemos ver na Bíblia, o maior plantador de igrejas agora está preso, mas ele continua humildemente orando, como desde o início do seu ministério. Mas também aqui nesse versículo 4, podemos ver aqui uma intercessão também abrangente, né? Que ele diz, né? Súplica por todos vós. Paulo, ele ora por todos os crentes da igreja. Ele não envolve algumas pessoas ou alguns da igreja. Seu carinho aqui não é dirigido apenas a alguns da igreja, mas ele derrama a sua alma a favor de todos os membros da igreja de Filipos. Temos orado, amados irmãos, vamos ser sinceros, temos orado por todos os nossos irmãos mesmo, temos lembrado dos nossos irmãos, mostrando assim que Ele não faz acepção de pessoas, Ele não deixa ninguém de fora das suas orações. Sabem por quê? É o que nós vamos ver agora no versículo 5 ao versículo 7. Porque todos são cooperadores do Evangelho, participantes da graça de Deus, e todos são alvos da salvação de Deus por intermédio de Jesus Cristo.
Todos são cooperadores do Evangelho, todos são participantes da graça de Deus e todos são alvos da salvação de Deus. É isso que nós veremos aqui a partir do versículo 5. Veja o que Paulo vai dizer aí no versículo 5. Veja aí. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O texto aqui nos mostra que a cooperação dos filipenses iniciou desde o dia e após a conversão, e não parou. Mesmo depois de muito tempo, a igreja de Filipos continuavam a cooperar com a missão do apóstolo Paulo e expandir o evangelho pelo mundo. Por isso que Paulo, ele diz aqui, né? Dou graças ao meu Deus por todos vós. Vocês são cooperadores do evangelho. Foi Deus que colocou vocês no meu ministério para que eu desenvolvesse e pregasse a quantos o Senhor colocar à minha frente. E como é que está, amados irmãos? A constância no trabalho no reino de Deus. Como é que está o anseio nosso em servir o reino de Deus? Continua em nossos corações desde o dia da nossa conversão, como no dia da nossa conversão? Ou depois da conversão, após um tempo, nós esquecemos? O fervor pelo Evangelho tem diminuído em nossa alma? Que possamos aplicar essa palavra de Deus aqui, que o apóstolo Paulo, na oração que ele faz pelo Filipenses, em nossas vidas, tomando uma atitude, caso temos encontrado essa falha em nossas vidas. Para Paulo, amados, preste atenção a uma coisa interessante. Qualquer pessoa que o ajudasse a cumprir a missão era motivo de alegria e gratidão especial que ele tinha a Deus. E é isso a raiz da gratidão de Paulo. Não apenas porque os filipenses ajudaram o apóstolo no dar e receber, mas porque os filipenses também cooperaram na expansão do Evangelho, dando tanto recursos para o ministério de Paulo, como também sendo uma igreja de bom testemunho no Evangelho. Era uma igreja que não esmorecia. E nós vamos ver adiante que parece que o que eu estou falando aqui, né? Essa igreja não tinha nenhum problema, né? Mas ela tinha problema, você sabia? Como nós vamos ver nos estudos a seguir. Mas Paulo sabia que todos eles, vamos ver aqui, nesta igreja de Filipos, tinha pessoas difíceis de trabalhar, pessoas difíceis de lidar, mas essas pessoas, Paulo tinha consciência que cooperavam com o Evangelho. Nosso coração precisa e deve ser grato a Deus por toda e qualquer pessoa que Deus coloca na igreja. E assim, teremos paixão em anunciar o Evangelho como o apóstolo Paulo tinha. A igreja, amados, é para receber pessoas, é para ouvir o Evangelho, é para Deus trabalhar nos seus corações. Nós devemos expandir de forma sadia,
pregando o Evangelho. Por isso que Paulo aqui, ele faz esta intercessão cheia de alegria, porque os filipenses sempre foram cooperadores, desde a conversão deles até o presente momento que Paulo estava lá na prisão. Eles nunca deixaram a missão deles, nunca esmoreceram, e continuaram auxiliando o apóstolo Paulo, e continuaram com a missão que foi ensinada por Paulo, de pregar o Evangelho em todo e qualquer lugar. Mas também no versículo 6, Paulo vai dizer, olha a alegria que Paulo tinha a orar por eles. Ele diz: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de cumpri-la até o dia de Cristo Jesus. Aqui nós vemos o que? O ensinamento de Paulo da perseverança dos santos, revelando assim que uma vez que Deus trouxe uma pessoa ao conhecimento de Jesus Cristo, Ele irá continuar sua obra através do Espírito Santo na vida dele ou na vida dela. Essa pessoa pode tropeçar, é resultado da natureza pecaminosa que ainda há em nossas vidas, mas em última instância, essa pessoa vai se arrepender, vai se voltar e vai voltar a ter comunhão com Deus, porque Deus é quem vai levantar essa pessoa. E Paulo tinha essa certeza com os crentes da igreja de Filipos. E no versículo 7, o apóstolo Paulo vai mostrar outro motivo. Primeiro, eles eram cooperadores, eles faziam parte dos santos que Deus escolheu aqui neste mundo para servirem a Deus. Deus iria completar a boa obra que havia começado nos corações dos filipenses. E no versículo 7, Paulo vai mostrar que eles não abandonaram o apóstolo Paulo, ainda mesmo que o apóstolo estivesse preso. Veja o que é que diz o versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de vós, porque vos trago no coração, olha só, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Mesmo preso, os filipenses não abandonaram o apóstolo Paulo, ainda que fosse um prisioneiro, por causa da pregação do Evangelho. Por isso, Paulo justifica a alegria e a gratidão que ele tinha pelos filipenses. E aqui, amados, nesse versículo 7, os filipenses dão uma lição para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Um verdadeiro obreiro é digno do suporte, seja onde ele estiver, levando o Evangelho de Jesus Cristo. Quando estiver passando por tempos difíceis, melhor ainda, a igreja tem que ajudá-lo. Sejam em dificuldades pessoais, a igreja tem que ajudá-lo. Eu fico olhando, amados, tantas igrejas ficam juntando dinheiro e a obra de Deus precisando ser expandida, tantos obreiros padecendo, precisando, passando por necessidades, e as igrejas estufando os cofres de dinheiro, fazendo obras faraônicas, como que tudo vai ficar aqui. Como que o dinheiro da igreja seja da igreja, não é da igreja. A receita da igreja é de Cristo. Agora devemos administrá-la para a expansão do reino de Deus.
A igreja não é dono do tesouro da igreja. A igreja, o cabeça é Cristo, o dono é Cristo, e tem que ser distribuído para a expansão do Evangelho de Deus. E no versículo 8 ao versículo 10, Paulo vai mostrar, justificar sua alegria e gratidão também pelos filipenses. Veja o que é que diz: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Jesus Cristo. Paulo tinha saudades. E também faço esta oração. Olha o que é que Paulo vai dizer: que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Paulo diz: olha, aumente o amor de Deus em vossas vidas, não só no falar, para que seja percebido no meio de vocês, que todos vejam o amor de vocês, para aprovardes as coisas excelentes e sede sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. É maravilhoso notarmos aqui a afeição do apóstolo por seus irmãos em Filipos. Eles não eram apenas contribuidores no ministério de Paulo, mas existia uma profunda afeição entre Paulo e eles, o que levou a essa declaração de saudade, invocando Deus como testemunha. Olha a profundidade do que é que Paulo diz aqui. Olha, eu pego Deus como minha testemunha, como eu amo vocês, como eu tenho saudade de vocês. Paulo não estava falando só da boca para fora. Deus é minha testemunha da saudade que eu tenho de vocês. Será que Paulo estava orando só da boca para fora? Creio que não. Era um amor verdadeiro, era uma saudade sincera, não era apenas da boca para fora. Aqui Paulo mostra o profundo amor, o cuidado, a gratidão que ele tinha por aqueles crentes de Filipos, onde Deus, ao sondar o coração de Paulo, ao ouvir as orações de Paulo, sempre encontrava os filipenses no seu coração. E disse: eu tomo Deus como testemunha, como eu oro sem cessar por vocês, da saudade que eu tenho de vocês, nunca deixei de orar por vocês. E quem sonda o meu coração, sabe quem é? É Deus. Que coisa profunda. Porque verdadeiramente os filipenses estavam no coração do apóstolo, e isso saía para fora nas orações do apóstolo Paulo. Por isso que a Bíblia diz: a boca fala do que o coração está cheio. E Paulo aqui fala nesta carta. Irmãos, já estou concluindo. É importante, amados, demonstrarmos nosso amor para os nossos irmãos de forma visível, seja em palavras, seja em atitudes. Pois quando o nosso irmão sabe que é amado, preste atenção, ele receberá com atenção uma exortação, pois sabe que aquela exortação não existe nenhum interesse escondido, mas sim alguém que o ama e o quer bem.
temos que demonstrar um amor sincero, para que tanto eu como você sinta que nós somos amados verdadeiramente. Nós amamos uns aos outros, porque quando houver a necessidade de algum exortar, ou a mim ou a você, em alguma área da nossa vida, a gente ouvir o irmão e receber aquela exortação, porque vamos saber que aquela exortação, não há nenhum interesse escondido por trás daquela exortação, mas é de verdade. Jesus nos tornou livres para amarmos uns aos outros sem interesse, pois uma vez que herdamos a vida eterna, fomos salvos por Cristo, nos sentimos livres para cingirmos a toalha e lavar os pés dos nossos irmãos. Uma lição de humildade. Alguém já falou com toda a autoridade que disse: no reino de Deus, a pirâmide ela é invertida, o topo é para baixo. Quem quiser ser maior, que sirva mais, que ame mais. O mundo, a pirâmide é lá no topo, você tem que chegar, tem que sobressair, tem que tirar vantagem em tudo, desonestidade e tantas outras coisas, mas você tem que chegar. Mas no reino de Deus não é assim, a pirâmide está invertida. Aquele que quiser ser o maior, esse sirva mais, ame mais. Irmãos, isso é palavra de Jesus, não é minha palavra não. Então, amados, eu vou concluir acerca dessa mensagem nesta noite, a oração de Paulo pelos filipenses. Nós vimos que foi uma oração cheia de gratidão a Deus pelos filipenses, com alegria, de forma abrangente para todos, mas também uma intercessão contínua, humilde e cheia de alegria. Essa passagem, amados, nos confronta a amarmos nossos irmãos em Cristo Jesus, a termos autoestima e em honra aqueles irmãos dos quais podemos nitidamente identificar o amor que eles possuem pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E também nos chama a mantermos-nos próximos de pessoas assim, seja para aprender com elas, como também ajudá-las em suas necessidades, ou até mesmo exortá-las, pois andar com pessoas assim e amá-las significará cumprir o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele diz lá em João 13, versículo 35: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, assim como eu vos ameis. Que responsabilidade mesmo. Vocês querem ser reconhecidos que são meus discípulos, não precisa você estar dizendo não, apenas amem uns aos outros como eu amei vocês. Que responsabilidade nós temos como cristãos.